matemática. A nossa aula de hoje será sobre o Teorema de Pitágoras, uma aula bem importante para a nossa matemática, e vai falar justamente como é que Pitágoras, um matemático grego e filósofo, construiu esse tão rico teorema. Hoje a gente vai, de uma forma mais aplicativa, direta e objetiva, do como você vai entender como é o Teorema de Pitágoras. Em outro momento você pode ver aqui na nossa aula sobre a história de Pitágoras e sua demonstração do seu teorema, certo? Hoje a gente vai diretamente no seu teorema, o Teorema de Pitágoras, professor Paulo Silva, de matemática. Espero que você se inscreva no nosso canal, no Talvox, e no final também você dê um gostei, certo? Vamos para a nossa aula de hoje, que será sobre o Teorema de Pitágoras. Então, para a gente conhecer o Teorema de Pitágoras, a primeira coisa que a gente deve ter em mente são algumas relações de triângulo que vai elucidar no Teorema de Pitágoras. O primeiro deles é o triângulo retângulo. Então, o que é o triângulo retângulo? Então, a gente vai conhecer partindo das suas características, do triângulo retângulo. Então, as características do triângulo retângulo, você já me diz que ele vai possuir um ângulo reto, com certeza, um ângulo reto valendo 90 graus. O lado oposto do ângulo reto, ou seja, o contrário, que é do ângulo reto, é o oposto, é chamado de hipotenusa. E os lados que formam o triângulo, dois outros lados, ele chama de cateto, como a gente vai ver aqui no triângulo. Então aqui você tem a imagem do triângulo retângulo, você tem o ângulo reto, que ele mede 90 graus. O oposto dele é o que ele chama de hipotenusa. E o adjacente ao ângulo é o cateto, e o cateto que forma esse triângulo, formando os outros dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta, menor do que 90 graus. Isso aí é o seu triângulo retângulo, que você já conhece com certeza. O triângulo retângulo, apresenta um ângulo reto, como você já aprendeu. Aqui está demonstrado só de outra forma, de outro ângulo. O ângulo reto A, o outro ângulo B, o outro ângulo C, o oposto ao ângulo reto, a hipotenusa, composto pelos seus dois catetos, que ele chama de C e de B. Então, o triângulo ABC, da figura ao lado, apresenta um triângulo retângulo, onde o ângulo A é o ângulo reto, como você já concluiu aí. O lado oposto ao ângulo reto, esse aqui, oposto, à frente, é chamado de hipotenusa. E os dois outros ângulos ele vai chamar de cateto. Então, o nosso Teorema de Pitágoras, por ele ser um grande e importante teorema, é possível que a gente encontre e calcule alguns espaços da sociedade, da natureza e tudo mais, como a gente vai ver aqui. O Teorema de Pitágoras é considerado um dos mais importantes descobertas da matemática. Com ele pode-se descobrir algumas medidas. Por exemplo, se você vai observar o mapa, você pode concluir, observando as ruas de determinado mapa, que ele também forma um ângulo, ou seja, um triângulo retângulo. Então você está trabalhando com o Teorema de Pitágoras. A tão famosa Torre Eiffel, a sua base, por exemplo, é 30 metros, a sua altura é 320,675 metros, e ela pode ser calculada justamente pelo Teorema de Pitágoras, que é a base e os catetos, e assim sucessivamente. Outra coisa, por exemplo, você pode se calcular o prédio justamente pela distância que você compreende dos seus dois lados. Não necessariamente eu tenho que medir o prédio. Se eu tiver, por exemplo, um lado e o outro lado, eu posso calcular o tamanho desse prédio. Como, por exemplo, espaços naturais, eu tenho, por exemplo, um ponto fixo. A distância, por exemplo, da árvore até esse ponto fixo, ele está me dizendo, antes do rio, é 20 metros.
depois do rio, abre-se um ângulo de 60 graus e esse aqui é um ângulo de 60 graus. Na visão, pode-se calcular a distância da árvore até esse ponto fixo, ou seja, pelo Teorema de Pitágoras. Por isso que o Teorema de Pitágoras é muito importante, tanto em direção aos matemáticos, como para toda a sociedade. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos seus catetos. Então, para a gente compreender aqui como é que se calcula o Teorema de Pitágoras, você vai dizer que a hipotenusa, que ele chama de A, e eleva-se a 2, é igual aos seus dois catetos. Também é o quadrado, como eu dizia, né? O quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quadrado das medidas dos seus catetos. Então, ele chama a hipotenusa de A, por 2 catetos B e C, elevado ao quadrado. Essa é a forma de você calcular diretamente o Teorema de Pitágoras. Como você vai ver aqui no exemplo. Por exemplo, eu quero saber o tamanho da hipotenusa desse outro lado oposto do triângulo reto. Ele está me dizendo que um dos catetos é B igual a 4, o outro é C igual a 3. Então, para mim calcular a hipotenusa, como é que eu falei? Então, eu vou substituir, né, um cateto 3, o outro cateto 4. Então, vai ser 4. Né? A regra do Teorema de Pitágoras vai ser A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é o valor da hipotenusa, que eu não sei, igual a um dos catetos, no caso B ao quadrado, que é 4, e C é 3 ao quadrado, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16, e 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual, né, a soma de 16 mais 9 dá 25. Então, a hipotenusa, como está ao quadrado, é a raiz, né, o radical, com o índicezinho, aqui 2, do radicando, que ele chama de 25. Essa aula sobre radiciação você já encontra aqui no nosso canal. Então, a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Então, o tamanho aqui desse lado, ou seja, da hipotenusa, seria 25. E isso pode ser demonstrado pela forma como Pitágoras desenvolveu, né, no seu teorema. Ele disse o quê? Que a soma dos dois é igual à hipotenusa. Então, se um lado é 3, o outro lado também é 3 desse quadrado. E do outro quadrado 4, com 4. Então, se você multiplicar, né, a área do quadrado, 4 vezes 4 dá 16 quadrinhos. E 3 vezes 3 dá 9 quadrinhos. Então, 9 quadrinhos, aliás, 16 quadrinhos mais 9 dá o terceiro, que é a soma dos dois, que será 25. Como, né, o cateto B mais o cateto C dará a hipotenusa. Essa foi a demonstração de como Pitágoras desenvolveu no seu teorema. Partindo disso, a gente pode compreender outras coisas que podem ser demonstradas pelo Teorema de Pitágoras. Como, por exemplo, a partir do quadrado do Teorema de Pitágoras, a gente partindo esse quadrado ao meio, você observa-se que existe 2 triângulos, né? A diagonal, por exemplo, que a gente pode dividir o quadrado ao meio, que vai formar 2 triângulos, e ele vai formar um quadrado pela divisão da diagonal em 2 triângulos retos. E ele está falando aqui que a aresta, ou seja, é A, né? Como ele diz, como determinar a medida da diagonal do quadrado ABCD, esse quadrado aqui, com a aresta, ou seja, o tamanho do lado do quadrado sendo A. A gente já sabe que calcular a área de um quadrado é só você pegar um lado vezes o outro. Então, para se calcular a área aqui será A vezes A, que daria A ao quadrado. Então, o triângulo ADC tem aqui no ponto D reto, né? Um ângulo reto. Podemos aplicar então com essa
discussão o teorema de Pitágoras, tem um lado que é A, o outro lado que é A, e o outro lado que é a diagonal que eles chamam de D. Como você vai ver aí, né? Então a diagonal é D, o lado é A, o quadrado, e o outro lado também é A. Como no teorema de Pitágoras é o quadrado, então todos os dois elevados a 2. Certo? Então, diagonal, um A, 2, que multiplica A ao quadrado, né? Que é 1 mais 1 dá 2. E é vezes o A, que eu não sei ainda quanto é o valor. Então, para a gente chegar na forma da demonstração da diagonal, como está a diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa aqui da diagonal, que ele vai ser o quadrado, vai transformar no radical com o índice quadrado 2, e a base é os valores que você tem, 2 que multiplica A ao quadrado, você bota no radicando. E, concluindo, né, você já aprendeu na propriedade dos radicais, que quando eu tenho o índice igual a 1 elevado dentro da raiz, ele se elimina e a base sai fora do radical. Então, por isso que vai ficar diagonal igual a sai 2 e repete raiz de 2. Isso aí você consegue calcular a diagonal de todo e qualquer quadrado retângulo, né? Que todo quadrado tem 4 lados retos. Logo, a medida diagonal é sempre o produto da medida da aresta dividido por 2. Né? O produto, ou seja, o valor que você substitui o A, vamos supor que o A seja 4, né? 4 vezes raiz de 2 e assim sucessivamente. Agora vamos calcular a altura do triângulo equilátero, que você já sabe que o triângulo equilátero é aquele triângulo que quando você determina um ponto fixo, que eles chamam de ponto médio, até o cume do triângulo, ele transforma o triângulo equilátero, que tem todos os seus lados iguais, em um triângulo que possui um lado reto. Aí, a partir de então, você já forma o teorema de Pitágoras a partir do triângulo retângulo, certo? Então, você tem um lado reto, e ele está dizendo aqui que a hipotenusa é A, né? Porque ele diz na conclusão do teorema de Pitágoras que o lado reto sempre tem o oposto à hipotenusa, o outro lado do cateto A dividido por 2, e o outro lado é a altura aqui do triângulo. Tanto do lado direito como esquerdo tem a mesma conclusão. Então, o triângulo ABH é retângulo, né? Você observa aí que quando você só tem esse lado aqui no H, ele está reto de 90 graus. Aplicando o teorema de Pitágoras, você vai ter, então, a hipotenusa, que é A ao quadrado, igual um dos catetos, que é A dividido para 2 ao quadrado, A dividido para 2 ao quadrado, mais o segundo cateto, que é H, então fica H ao quadrado. A partir daí você já pode calcular o teorema de Pitágoras, como você já aprendeu a fazer. Então, isolando, né, que a gente vai saber da altura, a altura ao quadrado igual a hipotenusa, que é A ao quadrado, e esse lado do cateto, que é A dividido para 2, vai passar com o sinal trocado elevado. Aí você vai repetir a altura igual o A ao quadrado, né? As propriedades da radiciação, você de fora você multiplica dentro, aí você me pergunta qual é o valor que está multiplicando dentro. É 1, né? 1 ao quadrado, 2 vezes 1 vai dar 2, e 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vai dar 4. Então, você vai chegar nessa conclusão, você tem um número e uma fração. Você vai tirar o denominador comum, que no caso de 1, que não tem, é 1, e o segundo é 4, 4 e 1 vai ser 4, né? Aí você divide pelo de baixo e multiplica com o de cima. 4 dividido para 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. 4 por 1 dá 4, 1 vezes 1 dá 1. Então vai ficar 4 menos 1, por isso que dá 3, vezes A elevado a 2, dividido pelo meio denominador, que no caso é 4.
Tirando agora só o quadrado da altura, fica h, né, de altura, e o quadrado fica raiz com índicezinho 2 aqui, e aqui é o radicando que estava aqui fora, que foi para dentro da raiz. Aí você já sabe que quando o valor do índice for igual ao valor aqui, você vai tirar o valor para fora e vai chegar na conclusão que a altura, toda vez que você for calcular a altura no triângulo equilátero, a altura é igual a A vezes raiz de 3, que o A, né, o 2 que elimina o índice, quem vai ficar dentro da raiz é só a raiz de 3. E qual é a raiz quadrada de 4? 2, né? Por isso que 2 vai sair também. E vai ficar só a raiz de 3. Essa aí foi a forma de você calcular a altura de um triângulo equilátero. Outra coisa também que é considerado no Teorema de Pitágoras, que é possível de você calcular, seria a diagonal de paralelepípedo. Que a gente calculou a diagonal do quadrado, agora a gente vai calcular a diagonal do paralelepípedo. Como determinar a diagonal, né, de um paralelepípedo? As arestas são A, B e C. As arestas são A, B e C, né? Como você sabe, o volume é calcular sempre em 3 medidas. O paralelepípedo também vai ter, né, em 3 medidas, lado A, lado B e a altura de C. Então você está compreendendo aí. Temos que o triângulo BEH. BEH. Esse triângulo preto que forma aí dentro, ele forma um triângulo reto aqui, com o lado reto em no ponto E e a hipotenusa aqui D. Aplicando o Teorema de Pitágoras, você vai ter, né, que a diagonal, quando você faz isso, você divide o paralelepípedo ao meio. Então, diagonal igual a um dos catetos que é A e o outro cateto que é B. Então, fazendo a substituição aqui, a gente tem a diagonal D por C, certo? Fazendo isso, a gente tem diagonal, que é o que ele diz aqui, A mais B mais C, A mais B mais C, que são as medidas aí do paralelepípedo. Aí você só coloca essa diagonal dentro da raiz, né, porque está ao quadrado, então diagonal é igual a raiz de A, raiz de B, raiz de C. Essa aí é a forma de você calcular a diagonal do paralelepípedo. E você também pode fazer isso da mesma forma com um cubo, onde você vai observar o cubo, né, em particular. Quando você traça a diagonal, você vai ter o triângulo BEH. E o cubo também está reto em E. Por isso que você vai ter também diagonal igual a e A. Para não confundir, ele vai colocar A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a forma das 3 medidas. Como no cubo ele possui sempre a mesma medida, A vezes A vezes A. Então vai ser A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado. Quantas vezes eu tenho A? Tenho 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Da mesma coisa do A, só simplificando, né? Monômios, você pode estudar aqui no nosso canal, que existe na nossa aula. Então você vai ter 3 que multiplicar A ao quadrado. Então você vai chegar na conclusão que esse A vai se eliminar com índice, então ele vai sair fora da raiz, e o que vai sobrar dentro da raiz é raiz de 3. Então diagonal, para calcular o cubo, é A raiz de 3. Para calcular o paralelepípedo, diagonal igual A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Então, os termos pitagóricos são hipotenusa e os dois catetos, né? Nesse nosso exemplo aqui, hipotenusa vai ser 13, um cateto é 12 e o outro cateto é 5. Como, por exemplo, esse outro exemplo, hipotenusa 5, cateto 3 e cateto 4 também. A partir daí você pode calcular o Teorema de Pitágoras. A classificação do triângulo quanto aos ângulos, que você já aprendeu aqui no nosso canal,
quanto aos ângulos, conhece-se as medidas dos lados deles. Então, considere um triângulo com lados medindo A, B e C, sendo o lado A o maior. Então, você vai ter hipotenusa igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando tem essa conotação, você já sabe que o triângulo é um triângulo retângulo, né? Que tem um lado reto. Se o A, que é a hipotenusa, ao quadrado for maior do que B mais C, o triângulo é obtusângulo porque ele está maior do que 90 graus. Então, se a gente não já compreendeu o teorema de Pitágoras, o cateto A mais o cateto B elevado ao quadrado não dá o terceiro, que é a hipotenusa, ele é retângulo. Se para ele ser obtusângulo ser maior do que 90, então a soma dos dois tem que ser menor do que a hipotenusa, como você está observando aí. O outro exemplo é se o triângulo for acutângulo. O triângulo ser acutângulo, você já sabe que ele tem que ser menor do que 90 graus. Então, o A tem que ser menor do que a soma dos dois catetos. Vamos aí para o nosso exercício. Então, ele diz aqui: a incógnita se enganou ao dizer que era, para atender ao teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte resposta. Então, ele diz aí: sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então, a resposta seria essa, por quê? Porque no final ela é o quadrado da hipotenusa. Para você compreender a resposta, né, do que seria mais coerente, do que seria a incógnita, no caso, com explicação do teorema de Pitágoras. A resposta item D. O nosso segundo exercício. Uma piscina retangular mede 24 centímetros de comprimento por 18 de largura. Nadando na diagonal dessa piscina, um atleta consegue nadar ida e volta em um total de... Aí aqui tem alguns valores. De que forma você vai calcular aí essa questão? Você já vai imaginar, né, que é uma piscina de 18 por 24 metros, só que ele diz que traça-se uma diagonal, que ele quer nadar a diagonal, só que ele não diz quanto é o tamanho da diagonal, então você vai colocar x, né? A diagonal é x, 2 catetos, então você já sabe que é só você aplicar o teorema de Pitágoras. Então, você aplicando o teorema de Pitágoras, você vai ter hipotenusa, ao quadrado, no caso x, um dos catetos, que é 18, o outro, que é 24. X ao quadrado, que é a hipotenusa, 24 ao quadrado, que é um dos catetos, 18 ao quadrado, o outro cateto. Então, tirando 24 vezes 24, dá 576. 18 vezes 18, trazendo 24. Somando 576 mais trazendo 24, dá um valor de 900. Raiz de 900, né, que está ao quadrado, e dá mais ou menos 30 metros. O valor aqui é o tamanho da diagonal. Assim, nadando na diagonal ida e volta, como eu disse, ida e volta, então você vai multiplicar por 2, então vai dar 60 metros, seria o item D. O nosso terceiro exemplo. Em um dos efeitos visuais para promover o início de venda dos apartamentos, um fecho retilíneo de luz parte do topo do prédio, conforme indicado na figura, conforme se faz de um foco de luz do topo do prédio a 30 metros, pode-se concluir indicado na figura. Desse modo, pode-se concluir corretamente que a altura do prédio em metros indicado por H, a altura do prédio é H de metros, na figura E. Ele ainda diz que a distância da onde foca a luz até o prédio é 18 metros. Então, você vai substituir pelo teorema de Pitágoras, 30 metros, o tamanho do prédio, que a altura é x, e o outro lado do outro cateto, 18 metros. Então, fazendo a substituição, ele diz que um lado, a hipotenusa é 30 metros,
O outro lado, o tamanho da altura do prédio, ele não sabe, é x ao quadrado, e o outro lado é 18. 30 ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900, x ao quadrado, 18 vezes 18, 324. 900, você subtrai com o valor que você já tem, 324, que dá 576. Então, o valor, a raiz quadrada de 536 é 24, mais ou menos 24. Então, esse é o tamanho do prédio, 24 metros. Nosso terceiro exemplo. Na figura, a medida aproximada em metros do comprimento AB, da escada é. Então, o tamanho dessa escada, qual é o tamanho dela, né? Ele diz que ele quer saber o tamanho da escada, então o tamanho da escada que eu não sei, eu vou dizer que é x. A altura é 8 e a base é 10. Então, um cateto é 10, o outro cateto é 8 e a hipotenusa, que eu não sei, é x. E eu sei que ele é reto aqui, por isso que a hipotenusa é x, que é o oposto, né? Então, fazendo a substituição, você vai ter hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa eu sei que é x, um dos catetos é 10, o outro cateto é 8. Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100, e 8 vezes 8 dá 64. 100 mais 64 dá 164, raiz de 164. Então, você vai observar o seguinte, que 12 ao quadrado dá 144, 3 ao quadrado dá 169. Então, 3 é o valor mais próximo da raiz quadrada de 164. Porque se você multiplicar 14, já vai passar mais ainda de 164. Então, é considerado que você chegue na aproximação do tamanho, no caso aqui da escada, de 13 metros. Essa foi a nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras. Espero que você tenha entendido. Teorema de Pitágoras, a aplicação. Em outro momento, você já pode olhar aqui no nosso canal, tem Teorema de Pitágoras demonstração, onde você vai aprender um pouco mais sobre como demonstrar o Teorema de Pitágoras e até a nossa próxima